Beleza. E boa noite, meninas presentes, aqui para mais uma noite de estudo da obra da Joana de Ângeles. Boa noite ao pessoal que vai assistir depois, ou bom dia, né? Para quem estiver assistindo depois. Nós estamos dando continuidade ao estudo do Ser Consciente, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, né? Hoje nós vamos falar de um capítulo chamado Comportamentos, está no capítulo 6, e ela começa falando do bem e o mal. E me chamou bastante atenção... Condicionamentos, né? O capítulo. Condicionamento. Desculpa, eu tô com uma letra aqui em cima que está me atrapalhando. Condicionamentos, né? Isso. E aí me chamou a atenção, assim, primeiro, assim, o que é o bem, o que é o mal, né? Que é o que a gente vai ver nessa lição de hoje, o que ela traz para a gente disso, e qual que é a relação de bem e mal com condicionamento também. Por que ela traz, nesse capítulo de condicionamento, ela traz esse título do bem e o mal. E aí eu queria abrir para cada um de nós aqui, para a gente refletir, né? O que é bem e o que é mal, né? Que a princípio parece uma coisa fácil de ser definido, né? Depois parece que não é muito fácil, né? Mas se a gente pudesse definir, eu vou falar da minha experiência, não sei se vocês querem falar a respeito já, o que é bem e o que é mal para vocês. Alguém quer falar? Eu posso falar. Então vamos lá. Fala. Eu vou falar aqui do que me veio agora, tá? Para mim, o bem está tudo dentro da lei de Deus, a lei natural, tá? E o que é mal para mim é aquilo que a gente sai, né, do caminho dessas leis, tá? Para mim é assim. Agora, qual a relação de bem e mal com condicionamentos? Eu penso que aqui é uma história nossa, né? História que a gente tem aí de espírito, né? E também de personalidade, baseado no que nós recebemos de educação, principalmente familiar, né? Então, essas crenças que a gente carrega desde a infância, né? Pode ter esse condicionamento. Inclusive, o próprio conceito, né? Que a gente pode carregar aí, às vezes, inconsciente, do que é bem, do que é mal, trazidos aí muito pelo sistema familiar. Acho que essa é a minha fala. Da cultura, né? Que vem dessa cultura do que é o bem ou o mal, né? Eu até não vou muito para fora, não, porque essas crenças a gente adquire mais na primeira infância, a gente está mais no sistema familiar. Então, eu vou focar mais no sistema familiar. Isso. Denilce, quer falar alguma coisa antes da gente começar a respeito desse tema? O que me ocorreu, assim, de bem e mal, é a gente pensar o bem, tudo que nos leva para a positividade, né? Eu acho, assim, que a Edna teve uma visão mais dada, mas o meu ficou nesse pensamento, assim, o bem é tudo que nos leva para a positividade e nos faz crescer, e o mal é o que nos paralisa, né? É o lado negativo mesmo em todas as situações. E ambos estão, sim, contidos em nós, trabalhando ao longo do tempo, mas que também vem disso que a Edna falou, do meio em que nós estamos inseridos, que fomos inseridos, né? E que aí depende só de nós. Olga, quer falar? Andréia, que chegou. Andréia, acho que chegou também, né? Andréia chegou. Eu penso que nesse sentido, o bem é aquilo que nos aproxima, né? Que nos coloca mais próximos do nosso ser integral, do nosso ser espiritual, crescimento como espírito, né? E o mal
mal é o oposto, é aquilo que nos afasta, né? Mesmo às vezes algo que seja moral ou que seja permitido, se no caso, para nós, excede em alguma coisa, ou a gente tem uma rigidez, acaba que a gente, de alguma forma, se afasta desse ser espiritual integral, né? Quando a gente, por exemplo, tem um excesso de rigidez, de justiça, né? E a gente, o justo é aquilo que está permitido, possível, moralmente aceito, né? Mas, desconsideradas as circunstâncias, muitas vezes a gente excede nisso. Alguém mais? Ó, então, eu fui também um pouco na linha do raciocínio da Edna, né? Por quê? A gente tem o conhecimento da obra de Kardec, né? Então, eu também, quando pensei em bem e mal, me veio imediatamente essas questões aqui que a gente acha lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 630. Como que pode se distinguir o bem e o mal? A resposta é bem clara e simples. O bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Tá, mas que lei, né? Onde está escrita essa lei de Deus? A outra pergunta. E a resposta é na consciência. Mas aí, se a gente continuar aqui, e o que é consciência? Né? Então, aquilo que parecia uma resposta simples, fácil, não, é tudo que está em conformidade com a lei de Deus, tá? E o contrário é tudo que está fora dessa lei, está infringindo a lei, né? Mas, assim, o que é consciência? Qual é o nível? Se a gente considerar que cada pessoa tem um nível de consciência diferente, né? O que vai ser bem para mim pode ser mal para o outro, o que é mal para mim pode ser bem para o outro, porque nós estamos em níveis de consciências diferentes, né? Então, aí a coisa se complica um pouco. Então, porque, por exemplo, se eu estou num nível de consciência parecido com o da Edna, então o que é bem para mim vai ser bem para ela, o que é mal para ela vai ser mal para mim também. Mas se nós estamos em níveis de consciência muito diferentes, né? Como que isso fica, né? Então, a Joana, ela começa falando exatamente disso, que é uma questão de alta complexidade para a criatura humana, esse dualismo do bem e do mal, que ele se encontra, né, na nossa psicologia interior, confundindo e, às vezes, perturbando esse discernimento, porque, às vezes, isso pode ser tão confuso que a gente não consegue, às vezes a gente está sujeito a uma lei que diz uma coisa sobre o bem e o mal, mas a minha consciência está diferente dessa lei. Então, isso também pode criar um grande problema, né? Nessa questão de aonde eu estou inserido, né? Qual o meu nível de consciência para entender o que é o bem e o mal. Né? Aí ela continua, com características metafísicas na sua formulação abstrata, esta dualidade concretiza-se nos atos do ser, gerando fenômenos relevantes de consciência, que pode contribuir para o equilíbrio ou pela desordem psíquica, né? Dependendo de se eu estou ajustada ou não a essas leis externas com essas leis internas, né? Porque se a lei de Deus está inscrita na minha consciência, mas a minha consciência ainda é muito relaxada,
talvez eu não consiga compreender essa lei que está colocada, talvez, às vezes, lá fora, ou no ambiente, ou em outra situação, né? Então, ela diz que isso vem causar um grande problema, às vezes, né? Essa compreensão do que é bem e do que é mal. Em todos os períodos de cultura ancestral, encontramos um esforço da religião e do pensamento tentando estabelecer os paradigmas em que se apoiam um e o outro para tentar explicá-los. Ontem era uma abstração meramente filosófica ou religiosa, passando mais tarde a fazer parte da ética, no capítulo da moral, avançando historicamente até ingressar a sociologia, ao comportamentalismo e à psicologia. Então, todas essas áreas vêm se interessando para compreender essa dualidade do bem e do mal. Aí ela vai fazer um passeio na história dessa compreensão, né? Ela começa dizendo que o Código de Hammurabi, escrito em uma estrela de Dorito, já definia as ações louváveis e as reprováveis, simbolizando o bem e o mal com respectivas consequências legais no comportamento humano em relação à criatura em si mesma, à sociedade e ao próximo. Aqui é uma figura da pedra, onde foram escritas 282 leis, né, para essa sociedade na época, né? Isso está 1.800 anos antes de Cristo, né? Então, ela já é uma tentativa de criar leis morais, leis de comportamento, o que seria bem, o que seria mal dentro daquela sociedade, né? E uma das leis mais conhecidas desse código é a Lei de Talião, que punia o criminoso de forma semelhante ao crime cometido. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Isso, 1.800 anos de Cristo. Depois Cristo vem falar disso, né, lá na frente. Ele cita essa lei aí, depois a gente também vai falar sobre isso. Então, assim, ela começa falando aí de uma era de aí, quase 3.000, quase 4.000 anos atrás, né? Já tinha essa tentativa de definir o que era bem e mal, né? E, claro, dentro das leis daquela sociedade lá, né? Aí ela fala também dessa comunidade, dessa raça aí, medos e persas, né? Que são duas raças. O livro sagrado, em Abés, separava essa mesma dualidade nas personificações de Ormuzd, que representava o bem, e Arimã, ou personalização do mal, em cuja luta o último seria submetido e, por consequência, eliminado. Então, uma luta entre o bem e o mal sempre perdendo. E essa raça, eles vão praticar esse zoroatrismo, né? Que vem de Zoroastra, né? Que esse Império Medo-Persa, ele está em torno de 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, né? Também eles já falam dessa tentativa de compreender essa dualidade. A Bíblia, por sua vez, representa o bem nas deídes angélicas e o mal nas demoníacas, ambas, no entanto, sob o controle de Deus, contra quem se rebelara Lúcifer, que, expulso do paraíso, tornou-se um adversário temerário. Essa história aí a gente conhece bastante na nossa cultura, né? Nós todos passamos lá talvez por essa cultura, somente a católica, né, que vem trazendo a Bíblia, essa interpretação da Bíblia, né, do Lúcifer, do anjo caído, né, que desobedece às leis do Senhor Todo-Poderoso, né. A metafísica também vai falar desse triângulo de Isósceles, né, que o bem e o mal se vincularia com um vértice superior, né? Então, todas as culturas vai falar desse triângulo, né? Dessa triangulação do bem e mal e se equilibrando por uma vértice superior.
Logo depois, a interpretação chinesa apresentou-os nas duas admiráveis forças cósmicas, o Yang, masculino, positivo, seco, bom, e o Yin, feminino, úmido, negativo, frio, que se conciliam sob o comando da suprema perfeição, confundindo-se, gerando uma harmonia. Né? Então, aqui, esse bem e mal já toma uma outra, já não fala da moralidade, fala de, né, aqui o bem e o mal, ele está falando de forças, né, que se completam, né? Na verdade, atraindo o outro e se completando, né? E não um destruindo o outro, né? Como nas culturas que levam para a religião, sempre o bem vencendo o mal, né? Ou vice-versa, né? Aqui, as forças, elas se completam, né? É como se fosse a aceitação dessas duas forças, né? Não tem uma necessidade de eliminação do que é negativo do que é positivo. Aí, no hinduísmo, também tem a trilogia, né, do Brahma, que é um príncipe supremo, né? E tem duas forças antagônicas, né? Um conservador, né? E que é o que constrói, né? Que é o que constrói, o que caminha para frente, e o destruidor, né? O aniquilador, né? E eles têm uma luta, né? Até chegar a essa entidade do Brahma, né? Que é a supremacia, o edificador. Também fala dessa trilogia, né? Eu não estou conseguindo ler o que está escrito aqui em cima. Das concepções anteriores, né, até a realidade presente, filosoficamente, o bem é tudo quanto fomenta a beleza, o ético, a vida, consoante a moral, e o mal vem a ser tudo aquilo que se opõe ao edificante, ao harmônico, ao bem. Então, ela faz um resumo, né? Isso que algumas pessoas falaram no início, né? Tudo aquilo que edifica é o bem. Tudo que se opõe a isso é o mal. Sociologicamente, o bem contribui para o progresso e todas as realizações que promovem o ser, o grupo social e o ambiente, expressando-lhe a grandeza, a ação concreta que resulta da capacidade seletiva de valores éticos para a harmonia e felicidade. Né? Então, conceito que nós já temos esse conceito, já falamos sobre isso, né? E toda essa harmonia nos traz felicidade. Tudo aquilo que está desarmônico, está contra isso, né? Traria dificuldade, desarmonia. Com efeito, o mal decorre de todo e qualquer fenômeno que se opõe ou conspira contra esse contributo superior. A psicologia não poderia ficar indiferente a essa dualidade que existe no ser humano, permanecendo com as suas aspirações de crescimento e elevação, do nobre e equilibrado, do saudável e propiciador de paz. Né? Ao mesmo tempo, o atavismo dos instintos agressivos propele-o para a violência, quando deseja possuir, para o vilipêndio, quando se sente diminuído, para o grotesco e vulgar, quando derrapa no menosprezo de si mesmo. Então, aqui, ela está falando, trazendo a psicologia, que na nossa psique tem essa dualidade do instinto e da consciência. Então, assim, um lugar onde eu me encontro é um ponto entre o meu instinto e a minha consciência, né? É ali onde eu vou me encontrar. Então, aí, nesse ponto, eu vou ter mais harmonia ou menos harmonia. Ela vai continuar falando disso aqui, né? Eu coloquei aqui, coloquei esse título, eu coloquei, né? O despertar da consciência, né? O que é QI e o que é QE, né?
desenvolvendo, no entanto, a consciência que sai do torpor, do nível do sono, sem sonhos, ou seja, lá desse óculos embaçado, né? Que está lá no instinto, imediatamente ele começa a perceber os valores que compensam e os que conflitam o comportamento psicológico, impulsionando, embora lentamente, para a adoção de conduta mental aqui está errado, mental e física, idealista e comportamental do bem, tornando-se instrumento útil no grupo social que se promove e eleva-o ao estágio superior, permitindo-lhe aspirar sempre mais e melhor. Então, e esse discernimento que resulta da consciência em libertação dos condicionamentos escravizadores. Amplia a capacidade de identificar o bem e o mal, predispondo à eleição do primeiro em detrimento do outro. Então, assim, essas duas forças estão na nossa psique, né? Tanto a instintiva, quanto esse desejo de crescimento espiritual, né? Então, essas duas instâncias estão na nossa psique, né? E conforme eu vou... Aí, eu coloquei até aqui o QI e o QE, que é QI é quanto que eu me desenvolvo intelectualmente, né? De raciocínio e tal. E o QE que é o coeficiente emocional, né? Ele vai falar da capacidade do autoconhecimento da pessoa, da autodisciplina, da persistência, né? Da empatia. Então, o QE, ele que me amplia a consciência, porque o QI, ele só trabalha o raciocínio e não a consciência em si, né? Então, conforme eu vou desenvolvendo esse meu QE, né? Que é essa minha consciência, eu vou aprendendo a deixar, né, esses condicionamentos escravizadores, porque aí eu vou ter condições de compreender realmente o que faz bem e o que faz mal. Qual é o comportamento assertivo, qual é o comportamento que não é assertivo, né? E eu só vou ter esse discernimento a partir do momento que eu vou... E aí ela fala que quando a consciência vai se libertando desses condicionamentos escravizadores, né? Condicionamentos, né, que vêm de milênios e milênios, né? A gente vem lá de instintos extremamente animalescos, né? E aí nós vamos, aos poucos, melhorando essa consciência, né? Saindo desse estado de instinto para o de consciência. Maria, eu acho que é uma questão também de energia, né? Porque quando a gente pratica o bem, a gente sente bem. Quando a gente não pratica o bem e está fazendo o contrário, a gente sente uma energia pesada. Então, acredito eu, né, que isso também vai começando para a consciência que vai se despertando, a pessoa vai fazendo essa reflexão, né? Eu quero estar melhor, né? Então, eu vou escolher qual o meu caminho para eu sentir melhor, né? Me sentir bem. Eu acredito que um pouco por isso também. Porque ela sente o efeito, né, daquela ação. Então, eu faço uma ação equivocada, aquilo lá vai retornar para mim uma situação de dificuldade, ruim, né? Se eu faço uma ação para o bem, eu recebo também essa energia que você está falando, eu recebo todos esses efeitos dessa coisa boa. Então, isso vai indo em conta na minha consciência, vai trabalhando a minha consciência para saber discernir, né? O que é bom, o que é mal, porque até aí eu não sabia, né? Então, a gente fica, o que é bem, o que é mal, né? A gente vai fazendo esse aprendizado, né? A partir desta vivência, né? E a gente vai percebendo. Então, assim, vamos trazer para a nossa área, né? Na terapia, né? Às vezes a pessoa chega com um nível de sofrimento muito grande por estar
com um comportamento, ou um pensamento, ou uma situação equivocada, né? Ela como se fosse o mal, né? Vamos tratar como se fosse o mal. Ela está dentro de ou de um pensamento, ou de uma situação, uma forma de viver que não é muito bacana. A partir do momento que ela começa a trabalhar, e aí ela vem para o sofrimento, porque aquilo está incomodando, está doendo, tá, né? Eu quero sair desse sofrimento. Então, a partir do momento que eu vou colocando luz naquele problema, né? Que eu vou colocando consciência, né? De que algo precisa ser transformado ali para poder... e às vezes vai até pela dor mesmo, né? Precisa ser transformado, porque senão você vai continuar sofrendo, né? A partir do momento que ela coloca consciência naquilo, ela consegue sair desse óculos embaçado, né, que a gente fala, né? E a partir disso ter mais consciência, e quando você tem realmente a consciência, porque uma coisa é conhecer algo intelectualmente, a outra é você saber realmente, né? Então, a partir do momento que você sabe, você não faz mais do outro jeito, né? Você aprende realmente a apreender, né? Porque acontece que a gente aprende muita coisa no intelecto, mas não aprende de verdade, né? Na consciência, né? Então, quando a pessoa consegue despertar um pouquinho essa consciência lá, um pouquinho, ela destrava daquele sofrimento e consegue ter um pouco desse discernimento que ela vem falar aqui, né? Ela começa a adquirir a capacidade de escolher melhor, né? Ela começa a escolher de forma mais assertiva. Acho que é isso que ela vem falar quando ela fala da psicologia, né? Se por um acaso ele ainda incorre em equívocos de seleção, né, e toma nas malhas do mal, mesmo sob as circunstâncias perturbadoras do ódio, do medo, da angústia e da volúpia, da desordem interior, ao descobrir sem falta, ele pode fazer um quadro de consciência de culpa, sofre as patologias afligentes, porque ele vai sofrer em relação àquilo ali, né? E este sofrimento, ela vem dizer que esse sofrimento é o que torna o mecanismo reparador, né? Que é o que a gente estava falando, a pessoa, ela erra ou faz comportamentos equivocados por falta de consciência, sofre, aí ela vai em busca de ajuda. Quando ela vai para a psicoterapia, que ela busca ajuda, ela encontra ajuda, né? Aí esse sofrimento se torna, ou no passado, um mecanismo reparador, porque foi ele que levou ela a se mover para frente, né? Foi esse sofrimento, essa culpa, essa confusão, que fez com que ela buscasse ajuda, né? Senão ela iria ficar lá atrás, parada, né? E isso, ela vem dizer que é porque está inscrito na nossa consciência, né? Lá, já vimos lá atrás, qual é a lei perfeita, né? Então, toda vez que a gente não atende essas leis, a gente vai ter esse sofrimento. Depois a gente vai, mais na frente, a gente vai entender por que a gente sofre tanto, né? Afirma-se, porém, que a linha divisória entre o bem e o mal é tão fluida e oscilante que não raro o bem de hoje torna-se o mal de amanhã, e vice-versa. Numa dialética sofista que se poderia considerar anárquica. Certamente, muitos códigos e leis, de acordo com as conveniências dos grupos e castas, de partidos e raças, de religiões e credos, por questões imediatistas, né, tentam tornar legais comportamentos que não são morais, e reciprocamente justificando-se atitudes vulgares e tentando liberar-se comportamentos alienados, condutas extravagantes e arbitrárias, né? Então, bem-vindo à nossa época, né? Porque, assim, a gente ainda vive essa época onde a gente cria leis para justificar o mal, né? Isso que ela está, né? A sociedade, ela cria leis para justificar, né? Para justificar aquele lugar onde aquela sociedade está, né? Se ela tivesse um pouco mais evoluída, ela criaria leis mais perfeitas, né? Mas naquele lugar, ela vai criando essas regras, né? Como
Deixa eu ver, aqui nesse aqui que eu coloquei uma observação. Ela fala, no decálogo mosaico, no entanto, sintetiza os códigos morais e legais, portanto, o que é bem e o que é mal, havendo facultado a Jesus afirmar, em grandiosa proposta, toda a complexidade desse fenômeno dual, né? Não fazer a outro o que não deseja que lhe faça, né? Então, quando pergunta o que é bem e o que é mal, né, para Jesus? O que eu devo fazer? Como eu devo proceder, né? Se coloca no lugar do outro, né? Não fazer para o outro o que você não deseja para si. Aí eu coloquei aqui uma observação, né, em relação à fala de Jesus, já que ela está citando, e vem pelo raciocínio anterior, o Sermão da Montanha, né? Ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa era uma lei, né, que a gente viu lá de quase 2000 anos atrás, antes de Jesus. Então, era uma lei, era uma verdade. Isso aqui era o bem, naquela época, né? Se alguém matar meu filho, eu vou lá e mato o filho dele, né? Essa era a lei, e era uma lei boa, positiva, que regia a sociedade. Aí Jesus chega e fala assim, não, tem uma outra verdade, né? Ele, porém, eu vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, entrega-lhe também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Então, olha essa regra, olha essa lei que Jesus coloca. E aí, olhando para isso, a gente vê o tanto que a gente está mais próximo lá do Código de Samurai do que Jesus diz. Porque a gente ainda pratica um pouco desse olho por olho, né? A nossa sociedade, o nosso nível de consciência, onde nós estamos hoje, não consegue atender, poucas pessoas conseguem atender esse código do bem aqui que Jesus estabelece, né? É lógico que isso aqui ele está falando de uma coisa suprema, máxima, mas ele dá essa regra, né? Olho por olho, olha isso aqui, não resistais ao homem mau, ao qualquer um que te bater a face direita, você também oferece a outro. Se alguém quiser te tirar alguma coisa, dá para ele. Não resista, né? Ele fala não resista, não. Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000, caminha, né? Ele não só fala isso, como ele age dessa forma, né? Quando ele se entrega, ele se deixa crucificar, né? Ele na prática, ele ensina esta regra, né, que nossa sociedade ainda não consegue fazer. O nosso nível de consciência está muito longe, né? Então, a gente ainda ensina nas escolas que as crianças precisam disputar o primeiro lugar, tirar nota maior que o outro, né? Isso está muito regado na nossa cultura, né? Um tem que vencer o outro, um tem que tirar nota maior que o outro. Eu tenho que jogar futebol, porque é um time contra o outro, um vai ganhar, o outro vai perder. Essa é uma realidade ainda muito presente, né? A gente não conseguiu compreender isso ainda, né? Então, aí ela ainda fala exatamente isso, porque injustos ainda os homens, as leis que eles elaboram possuem os seus parcialismos, as suas defecções, devendo ser respeitadas, né? Porque é ali que nós estamos, elas têm que ser respeitadas, sem que qualquer uma delas se atribuam valores morais, significativos e definidores do bem e do mal, né? Ela vai dizer que essas leis são leis que vão... Mas isso não quer dizer... Não está falando de bem e mal, né? Porque o bem e o mal está na consciência, né? Então, aquilo que foi verdade, foi bom lá atrás, agora já não é mais, né? Então, Jesus já vem dizer uma outra coisa. O bem e o mal estão escritos na consciência humana e na natureza, e a sua harmoniosa organização que deu origem à vida
que fomenta a vida, né? Ok? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Eu achei muito legal essa sua forma de fazer essa comparação, sabe? Sobre o Sermão da Montanha, né? E colocar bem como é que nós estamos enquanto sociedade agora, né? No século XXI. Então, assim, Jesus, por isso que é antes A, C e DC, né? É impressionante, né? Ele veio trazer o oposto de uma regra que era praticada, né? E essa regra ainda está, como diz a Joana, íncita em nós, né? No nosso íntimo, né? A gente ainda está muito acostumado com a olho por olho e dente por dente. Tanto é verdade, tá? Que quando a pessoa, vamos falar agora da parte do espírito, né? Quando a pessoa ela desencarna e vê que ela praticou muitos atos equivocados, por tanta culpa, ela não se aguentar, ela pede uma expiação, ao invés de uma reparação, né? Então, ela pede uma expiação porque ela vai passar por essa regra mosaica, olho por olho e dente por olho, né? Então, enquanto se ela tivesse uma consciência maior, ela poderia pedir uma reparação, né? Ao invés de uma expiação. Porque o que acontece quem está espiando? Ela sofre demais e ela está voltada para ela ainda, né? Ela não tem como auxiliar um próximo, porque ela é a causa e efeito. Ela é o sofrimento, né? Ela é o sofrimento em si, né? Então, mas isso tudo é o nível ainda que nós estamos enquanto sociedade, né? Ainda no primarismo da discernimento da consciência, né? Isso. E toda a sociedade, né? Você vê que, assim, se a gente for olhar essa fala dele aqui, planetária. É planetária, né? Assim, às vezes a gente tem, não, eu não sou mal, eu não tô, não, eu tô já lá. Não, a gente é muito longe ainda, né? Socialmente, ou cada um de nós aqui, de conseguir chegar a essas regras, essas leis, né? Que eu imagino que o que Jesus fala aqui são as leis divinas, né? Ele está dando um apiteco do que é a lei divina. Deixa eu pôr uma coisa aqui que eu estou com frio. Né? Que é isso que está na nossa consciência. Então, o que está na nossa... Ao mesmo tempo que eu tenho os instintos, que eu tenho vontade de matar, sede de sangue, que está na parte instintiva, que é olho por olho, dentro por dentro, eu tenho este outro self, né, que o Jung vai chamar de self, ou o espírito, que tem esse código perfeito da divindade, né? Que é a lei perfeita. Né? E enquanto a gente estiver mais próximo da lei instintiva do que desses instintos, do que dessas leis divinas, a gente vai estar vivendo um processo de sofrimento. E aí a gente consegue entender, olhando para essa sociedade de hoje, por que nós temos tanto sofrimento ainda, né? Porque a gente ainda está muito mais próximo do instinto do que das leis perfeitas, né? A gente não consegue compreender a lei do amor ainda, né? A lei do perdão, a lei do amor, como você falou, né? Eu prefiro expiar do que reparar, né? Ou seja, eu acredito mais no olho por olho do que, né? No perdão, no amor, né? No alto amor, né? Vamos lá. Aí ela vai que ela já está finalizando. Tudo quanto contribui para a paz íntima da criatura humana, seu desenvolvimento intelecto-moral é o bem, que deve cultivar e desenvolver, irradiando como bênção que provém de Deus. Né? E esse mal, aliás, transitório, olha que legal que ela fala, é transitório, temporal, que propele as ações inóbeis aos sofrimentos, é remanescente atávico do seu processo de evolução, que será ultrapassado à medida que ele amadureça psicologicamente. E se lhe desenvolvam os padrões de sensibilidade e consciência,
para adquirir a integração no cosmos, liberando das injunções dolorosas inferiores. Então, é bonito esse final, né? Ela diz assim, esse mal, né? Essa força que nos propele para trás, né? Ela é temporária. Se você conseguir ver ao longo, né? Se a gente conseguir se ver com mais tempo, né? Toda a história do espírito, né? A gente vai perceber que a gente, aos poucos, a gente está ultrapassando esse sofrimento, né? E que uma hora a gente consegue se libertar disso. Mas é uma caminhada bem comprida, né? Para nós. Bem longa, né? Então, quando a gente olha isso, a gente vê assim, o tanto que nós já caminhamos, né? Que bacana, conseguimos caminhar bastante coisa, já saímos de alguns maus, de alguns, né? De alguns instintos, mas o quanto ainda nos falta para chegar nessas leis divinas, né? Que a gente falou lá no início, né? Que está escrito na consciência. Agora, eu só consigo decifrar, interpretar essas leis a partir do momento que eu tenho consciência, né? É isso que é legal, está na consciência, mas eu só vou conseguir decifrar, entender, compreender quando eu tiver consciência. Então, quanto mais consciência, mais eu compreendo, né? Aquilo que já está em mim. Está na consciência enquanto potência, né, Maria? Ainda é Como potência, potência, né? Está lá, né? Certo? Então, assim, voltando às perguntas do início, né? Ela, não sei se ficou claro para vocês, o que é o bem e o que é o mal, assim, ela traz, né, não só essa conotação religiosa, mas toda a parte histórica, cultural, para a gente poder compreender, né? E quanto que tudo isso, para mim, me vem assim também, como tudo isso está certo, esse mal também não tem nada equivocado, né? Ele faz parte, né? Como lá os chineses vão falar, né? Das forças contrárias, tal, psico, né? Tá tudo certo, né? Essa força instintiva com essa força do crescimento, né? Uma vai se apagando e a outra vai, né? Vai se ampliando, mas sem uma conotação de que eu tenho que destruir o mal, sabe? Assim, porque a gente tem um pouco essa formação religiosa, não, eu tenho que combater o mal, eu tenho que matar o mal, eu tenho que... Não, o mal precisa ser integrado, né? Porque ele é uma parte nossa. Aquilo que eu acho que é mal é uma parte de mim, né? E que precisa ser integrado nessa unidade, né? A sombra, né? O Jung vem falar da sombra, né? Tudo que a gente tem de luz, a gente tem sombra. Então, assim, a importância de você olhar para a sua sombra, conseguir vê-la, compreender por quê, abraçar e integrar, né? E não tentar extirpar, como algumas religiões traz um pouco isso, né? Você tem que extirpar o mal de você, tem que arrancar isso, tem que destruir, né? Aí eu penso que nesse raciocínio você acaba jogando fora uma parte de você. E aí vai fazer falta lá na integração. Né? E qual a relação do bem e do mal com o condicionamento? É isso, né? Ela fala o condicionamento, que a gente tem alguns condicionamentos presos a esses instintos, né? Que foram vindo lá dos antepassados, dos arquétipos, né? E que a gente precisa se libertando disso à medida que a consciência chega, ou ela se amplia, né? Ok, meninos? Alguém quer falar? Interessante, né, a Joana trazer o bem e o mal como um processo de condicionamento, né?
como um comportamento instalado, habitual. Porque a gente sabe na psicologia que o condicionamento é exatamente isso, né? É a instalação de um comportamento de forma habitual, recorrente e que, pelo behaviorismo, você tem uma recompensa, né? Negativa ou positiva. Então, quando a gente começa a ter o discernimento, conforme colocou a Edna, a gente também vai vivenciando o bem-estar, a paz espiritual, o êxtase, o verdadeiro sentido. E isso também gera um condicionamento, né? Também vai gerar um condicionamento. E no começo será um condicionamento. Com o tempo, será nitidamente uma consciência clara e inequívoca das nossas escolhas, mesmo quando a gente não tenha as chamadas recompensas, nós estaremos fazendo o bem, ainda que tenhamos punições, vamos dizer assim, né? Ainda o Chico fala, né, que nós seremos um dia tão amorosos que o amor será em nós um instinto. Será em nós o quê? Eu não entendi o final da frase. Nós seremos tão amorosos que o amor será como um instinto, né? Ah, como um instinto. A gente não vai Lindo Fazer isso. parte. A gente vai ver alguém caído e aí a gente não vai pensar duas vezes se aquela pessoa vai oferecer risco à nossa segurança, se pode ser isso, pode ser aquilo. Não, simplesmente a gente vai. Exatamente. Como ele Você não vai pensar para fazer o bem, né? Ele vai fazer parte de você, né? Muito bom. Andréia? André, fala agora o cálice para sempre, porque você vai sair agora mesmo. Ai, ai. Cadê a Andréia? Andréia, ela Tem falou que ia mais. sair. Eu não estou vendo todo Ela ia mundo. sair 21h30 para ela lá, né? Mas ainda não deu 21h30 para ela. Ah, deixa eu ver como que eu faço para fechar aqui. Ó, Vou fechar. Eu tava travada, gente. Ah, pronto, André. Apertava e não Ah, o ia Murilo está aí também. Murilo chegou. Isso. Então, olha, eu quero dizer que eu amei, assim, essa parte do... Amei várias partes, mas essa comparação, né, da lei de Italião com a lei do Cristo, né? A parte dessa dualidade, e a gente vê assim mesmo, por exemplo, que e as outras aulas vão se juntando, né? Que como a gente tem, como ele falou assim, você projeta na educação do seu filho a sua neurose como mãe. Aí esse filho cresce e ele fica falando assim, você vê que fica reproduzido aquela dúvida, mas o que está certo, o que está errado? Porque ele passa a questionar o certo e errado com base na neurose que ele foi educado das mães, né? Então fica tudo assim muito tênue, e eu vejo assim, por exemplo, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é você ser grato por tudo que você recebeu de pai e mãe. É você amparar o pai e mãe na velhice. É você dar amor. É você estar ali com a gratidão. Mas a gratidão não significa você ser abusado por pai e mãe, né?
Não significa que pai e mãe têm direito de viver e controlar a sua vida ou te impedir de passar pelos aprendizados que você tem que passar. Mas essa dualidade do ser bem e do ser mal distorce todo o julgamento. Não sei se faz sentido, se eu viajei na maionese, mas para mim é um conflito eterno, o bem e o mal. A gente não quer ir para o mal quando a gente já tem algum nível de consciência ou algum conhecimento da espiritualidade. A gente não quer ir para o mal, mas a gente não dá conta ainda de discernir as coisas. Eu, pelo menos, tenho muita dúvida ainda. Algumas coisas não, eu prefiro pecar pelo excesso, mas algumas coisas eu tenho. Acabo pecando pela falta. Ô, Andréia, então, eu a esse respeito aí, eu acho que é fundamental para a gente saber em que degrau eu estou, né? Porque a gente está dentro de uma sociedade que é muito diversa, né? Eu estou num grau de consciência, o outro está com o outro, tal, né? Então, assim, eu acho fundamental eu saber o que é que eu já dou conta e o que é que eu não dou conta. Porque tem coisas que seria ideal. Ah, é o ideal eu cuidar da minha mãe, perfeito, não sei o quê, ter aquela, né? É o ideal. Mas eu dou conta, né? Aonde eu dou conta? O que é que aonde é que eu estou, né? Eu dou conta de amar, né? Porque envolve a questão do amor, né? Do carinho, né? Eu dou conta de amar? Não, eu não dou conta. Então, o que que eu estou dando conta nessa situação, né? Então, assim, para a gente não... Porque se a gente se colocar num lugar onde a gente imagina que a gente está melhor do que eu estou, eu vou tentar fazer um esforço muito grande e vou acabar, né? Eu penso assim, quando eu me coloco num lugar acima, eu não tenho energia para aquilo ainda, eu não tenho consciência para aquilo ainda, eu não dou conta, né? Então, às vezes a gente até é soberbo de achar que já está mais lá em cima e, na verdade, você não está, né? Então, mas assim, também eu não estou tão lá embaixo. Então, se eu já estou aqui, eu já não me permito fazer algumas coisas que outras pessoas fazem, né? Porque eu já estou nesse degrau. Então, saber qual o meu, eu falo muito isso, assim, saber qual é o meu lugar nesse momento agora. É fundamental essa consciência, né? De que algumas coisas eu já dou conta, parabéns para mim. Trabalhar a minha esqueci a palavra. Mas, assim, trabalhar a minha autoestima, né? Eu trabalhar a minha autoestima. Isso tudo aqui eu já dou conta. Que legal, parabéns para você, né? Aquilo ali, eu não dou conta tudo. Ó, quer falar, André? Eu falei, completei a Maria falando, isso daqui eu já dou conta, parabéns para mim. Eu falei, agora vamos caminhar mais um pouquinho. Ó, mais um degrau. Eu vou contar uma experiência. Eu sou de uma família, né, de muito idealizar papai e mamãe, tá? Eu sou dessa cultura familiar. Idealiza papai e mamãe como papai e mamãe fossem uns seres de luz, né, perfeitos. Então, eu tive um tempo em que eu descobri que papai e mamãe não eram tão anjinho assim, tá? Então, Sim. foi muito frustrante para mim, tá? Porque eu vim dessa cultura, por isso que eu falei para você da questão dos condicionamentos da cultura familiar, né? Então, assim, quando a gente descobre que às vezes papai, eu vou falar dos dois para não ficar particularizado, né? Às vezes papai e mamãe tem muito mais muito mais de coisa equivocada do que de luz, é doído para um filho. Eu falo do meu processo, tá? Uhum. Meu processo. Então, assim,
E aí, isso a gente adquire uma consciência. Então, assim, a gente passa também, essa foi minha experiência, a gente passa também para o outro lado. Puxa vida, né? Você não é nada daquilo que eu imaginei, eu idealizei na minha cabecinha, né? Então, Sim. assim, vai para o outro oposto. Qual que é o equilíbrio? A hora que eu saio daqui, vou para lá, e aí eu venho para o meio, que é mais ou menos aquele triângulo que a Maria mostrou. Então, eu venho para o meio. Eu sei que tem tudo isso, né? Agora, papai e mamãe, né? Muito envelhecido, né? E agora Uhum. eu preciso dar a minha cota, né? Amorosa de preferência, mas nem sempre eu dou conta de ser tão amorosa quanto eu gostaria, né? Porque é bonito falar que filho ama mãe e bonito também quando mãe e pai ama filho, né? E esse é o mundo ideal romantizado, né? Mas a gente que está no dia a dia, né? Passando por esse período agora, né? No meu caso, mãe, né? Meu pai já desencarnou. Mãe velhinha, né? Então a gente percebe a caminhada, e aí a gente fica pensando, é muito interessante, né? Para a gente olhar para a gente. Muito interessante. Será que como eu serei nessa fase que ela está agora, né? Eu terei Uhum. isso e aquilo, né? Será? Será que eu vou perder tanto meu discernimento que eu já tenho agora para chegar nesse ponto? Não sei. Eu não vivi lá ainda, né? Mas é muito interessante, sabe? Tem hora que dá raiva, sim, não vou falar que não dá, né? Tem hora que dá uma compaixão, e é uma mistura de sentimento e tá tudo certo, tá, Andréia? A gente tem que viver a realidade, essa é a realidade, né? É, Estamos ainda em aprendizado, e está tudo certo, é o que a Maria falou. O mal também tá certo no sentido de que faz parte do instinto e faz parte da nossa história. Então, a gente não ele que é o pode estímulo, usar né, para a gente a poder história, né? mudar. E jogar fora a nossa história, faz parte da nossa história, né? Nós temos que integrar, é aquilo que o Jung fala, né? Então, ter consciência disso e tentar, de passo a passo, né? Dia a dia, e é duro, passo a passo e mudando, né? E assim vai. É isso que eu gostaria de falar. Murilo? Então, Maria, dentro do que eu consegui abstrair, né? O que é o bem, o que é o mal e essa relação entre os dois, né? Eu vejo muito essa questão da gente olhar para a nossa sombra. Ou seja, aquilo que ficou desfocado ao longo de todo, ainda mais, assim, com 50 e poucos anos, quanta coisa ficou que não tinha foco, né? Porque a gente estava focado em outras coisas. E aí, quando vocês falam em pai e mãe, os traumas são os registros, né? E os traumas são muitos. Mas, assim, é aquela terapia, né? Quando você toma consciência que sem eles você não teria oportunidade de estar aqui vivenciando aquele abraço de um filho, né? Ou seja, as outras coisas boas que a vida nos traz. Então, às vezes está na sombra não só o que não é bom, não é mal, mas aquilo que também é bom e está lá na sombra, porque a gente está na correria da vida, né? E aí a gente traz um pouquinho da questão do Chico, né? Assim, para mim, é um dos meus ídolos. Eu sempre me pergunto, nessa situação, o que Joana faria? O que Jesus faria? O que Chico faria aqui nessa situação? O que Divaldo, que prega a não violência, faria aqui nessa situação? Então, dá tempo para a gente pensar e não fazer tanta caca, mas isso aconteceu agora, com 50 e poucos anos, ou seja, quantas coisas, né, a gente errou por não ter esses ídolos constituídos. E aí ele fala assim, né, uma frase que me marca é a questão de ao outro dou o direito de ser quem é, a mim dou o direito de ser melhor do que fui ontem. É a questão da energia psíquica, né? A gente não dá conta de ser o idealismo sonhado. Só que aí, quando a gente descobre que não é aquela flor de formosura, aí a gente tem que ter uma segurança egóica, né, para poder dar conta disso.
E aí, realmente, a importância de um psicólogo, de um terapeuta, de um amigo, de uma amiga, né, para nos amparar. E a questão da espiritualidade, a tudo dai graças, né? E aí vem uma coisa que eu vou, assim, reverberando o que a Andréa disse. Você não pode murmurar, porque senão, como diz lá no Céu e Inferno, me arrepia a possibilidade de eu ter reclamado da minha prova, porque ela foi justa, ela estava posta, eu tinha consciência, recebi, né, a questão do esquecimento como um presente para mim, mas eu, quando penso na possibilidade, já no plano espiritual, de ter murmurado lá, enquanto estava encarnado, eu teria perdido tudo. Então, vem assim, não reclame. Isso que ficou no meu coração. É a aceitação, a docilidade, né? Que eu acho que assim, a docilidade, Jesus falava disso, né? Aceitação, docilidade, não, né? Não luta. Acho que é uma lição assim que a gente precisa estar sempre se referenciando, lembrando dele, né? Dessa docilidade. Você me lembrou do pai da Abigail, né? Ele foi reclamar, até que foi morto, né? Uhum. E foram tirando tudo que ele tinha, que era justo, ele conseguiu com trabalho, mas por ele ir lá reclamar, né? Eu gostei muito, Murilo, foi bom você me relembrar, né? A questão dos ídolos. É bom ter ídolo que nos eleva, né? Então, quando você falou como faria, né? Como faria Chico? Como faria Joana de Ângeles nessa circunstância de vida que eu estou passando? Muito boa lembrança, eu tinha me esquecido disso, né? E é muito bom a gente fazer esse exercício, sabe? Me ajuda muito, né? Espíritos Sim. que já fizeram a caminhada deles e que nos dão um norte, né? Aquilo que a Olga falou também, do Chico, né? Que a gente vai desenvolver o amor até que esse amor vire nosso instinto amoroso. Isso é lindo demais, é muito lindo, né? Que era a vida do Chico, né? O Chico falava isso pelo exemplo que ele deu, né? Então é possível, né? Esteve com a gente, vamos dizer assim, né? Na nossa era, né? Então é possível. Eu acho que Inspirando-nos, né? exatamente, exatamente. Agora, falando desses ídolos, me veio também isso aqui agora. Agora, nenhum desses ídolos chegou nessa encarnação prontos. Eles também passaram por todas as nossas questões. Por exemplo, se a gente pegar a história do Chico, tanto que ele sofre no início, até aceitar essa missão dele, né? Essa coisa da mediunidade. O Divaldo também, né? O tanto que ele sofre no início, até ele aceitar. Então, assim, eles são seres muito mais evoluídos que a gente, também passaram, né? Por esse processo carnal, né? De querer não estar ali, de querer fazer outra coisa, não, eu quero ir para a festa em vez de ir para... Então, É uma assim, renúncia, né? é, E a primeira fase é a própria aceitação, né, daquele é a própria fenômeno, aceitação. né? E a segunda fase, que eu não acho muito fácil, e que todos eles... O Divaldo esses dias falou isso, mas o Chico também passou por muitas contradições, pessoas que chamavam, que era médium, como que a gente fala? Fascinado, né? Era isso, era aquilo. Então, assim, e ele teve que beber, né? Persistir independente disso. Então, é uma fase, uma outra fase, né? Que gera sofrimento, mas gera crescimento, porque eles passaram para mais para frente, né? Tanto o Divaldo quanto o Chico. O Divaldo ainda está vivo e ele ouve muito isso. Ele mesmo, na palestra aquela lá da ONU, ele falou isso aí. E como? É quase todo dia. vem uma sopinha amarga, né? Mais ou menos isso. E é gostoso Não, e ver, assim,
esse compartilhamento interno de coração, de alma, né, de um ser humano para nós, porque ele compartilha da do seu sentimento, né? Eu lembro de uma passagem da Joana que fala que o médium que muito se explica é o médium que não confia em Deus. E aí ele falou assim, é pelo silêncio, né, é pela postura que você vai dar a resposta. Não se explique. Agora você está sendo, né, o caminho, a verdade e a vida, ou seja, você está sendo surrado, batido, sangrando e cuspido e fala assim, não se explique. É, mais ou menos a lei de Jesus, né, Maria? Mais ou menos isso aí, que é a lei de Jesus. É, é um ponto culminante para a evolução. Não, e a disciplina, né? Se você também olhar a história dessas pessoas, assim, a É, disciplina que eles tiveram, é isso que a Joana cobra também muito da gente, né? é, A disciplina, essa vontade de fazer, porque vai ter as adversidades, né? Mas exato. tem que ter a disciplina para condicionar um passo acima, né? Como também a Olga falou, né? O condicionamento. Então, a gente precisa preparar um outro condicionamento, né? A gente está condicionado aqui nesse lugar distinto, então eu caminho um passo e me condiciono no próximo, né? Até que um dia, quem sabe, muito logicamente, isso vira instinto, né? Mas não vai ser para a nossa encarnação ainda, né? É, mas a nossa encarnação é um nada em relação à nossa As vida outras, imortal, né? Eu fico uhum. muito, muito feliz, assim, sabe? Uhum. Porque muitos falam, né, pelos livros que desencarnam, né, e fazem aquilo que gosta, estuda, né, trabalha. Eu falei, gente, eu vou estar no céu. Eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, então, assim, vou estar no céu, Pronto. né? Quer dizer que a gente tem mais Bom. liberdade, você não precisa correr atrás da comida, quer dizer, uma sopinha lá, quando a gente estiver ainda no umbral, né, uma sopinha, mas eu acho que a sopinha lá parece que não é difícil de conseguir, parece que é meio que comum a sopinha, né? Então vai ser fácil. Ah, Ai, ai. muito bom, Temos que meninas. brincar, né? Porque não é fácil, Aqui, não. eu estou ouvindo Não é vocês fácil. aqui e eu, sinceramente, eu não sei se eu vou dar conta, entendeu? Porque eu penso que eu vou chegar com uma cara de pau lá do outro lado e, sabe assim, eu não sei se eu vou dar conta, sinceramente. É mesmo, Olga. Por quê? Cara de pau em que Vocês são sentido? isso para mim, sabe? Porque eu acho que eu vó chegar lá e vou falar, ó, gente, sim, foi mal. Vamos ter que começar de novo, entendeu? Foi mal. Sorry, né? Ah, mas você sabia? Sabia, pois Não, é. você pode Então, chegar lá e falar assim: olha, foi o que eu dei conta, tá? Foi o que eu dei conta. não, exatamente, foi o que eu dei conta. Foi o Eu, que eu eu, dei bem, conta. eu bem que achei que eu desse mais conta, que eu também estava me idealizando, mas eu dei conta só disso aqui. Pedaço, não. Ai, ai, Eu, ai, meu Deus do céu, não sei se eu não sei, ai, ai. não. Eu acho que se a gente der E conta nesse agora do presente, já está bom cabecinha demais, não é mesmo? Denilce, Se a gente conseguir fazer alguma coisa agora já está bom demais. Ai, ai, a gente fica falando de futuro só de brincadeira, porque, na verdade, a gente não sabe, né? Porque lá a gente É, vai estar sem a persona, né? até o último minuto, né? Até o último minuto. É o presente nosso, né? É um Você sabe presente que do presente, né? no estudo sistematizado, em uma das aulas, o Cleidson, né, ele trouxe uma visão assim, nós chegamos como espírito, né, numa vida contínua. Nós só damos a descidinha aqui, pegamos um corpo, né, um uniforme e vamos para a escola. Eu penso que é para a escola. Alguns para a prisão, outros chegam e já vão direto para o hospital. E aquilo que é patrimônio nosso, que vinha sendo instrumento,
vai acrisolando no espírito os aprendizados. Então, esse comportamento que já está no espírito da encarnação passada, eu entro com um comportamento condicionado do que eu já vinha praticando na encarnação passada. Então, aí eu falo assim, eu bebia, fumava, não dormia. Eu falei assim, isso já era do comportamento anterior. Então, aí, a cada dia, vou tomando consciência que aquilo não me serve mais, eu não posso conviver com aquilo. Não é mais virtuoso, né? Mas até a gente descobrir uma filosofia de vida que permita essa reflexão, para não, eu vou abrir mão disto aqui e vou abraçar este outro comportamento, né? Então, essa relação de bem e de mal proceder ou comportamental, né, do nosso condicionamento. Mas esse condicionamento é espiritual. Eu já venho de longa data, né, fazendo algumas coisas e lutando para eliminar isso. Bem isso. Denilce. Eu estou aqui bem quietinha, só ouvindo e aprendendo. Bem ouvinte eu estou. Concordei com tudo e aprendi muito com vocês. Porque realmente, né, se você fica assim só ouvindo, a colocação de cada um vai acrescentando realmente. E aí eu falei, não, eu acho que não tenho nada a falar, não. Só aprendendo mesmo, ouvindo. Denilce. Denilce tem uma... o que eu admiro muito da Denilce? A Denilce tem uma gana, não sei se a palavra é apropriada, tá? Do aprendizado, da autotransformação, através desses estudos, né? Desde quando a gente começou lá no Ismael, impressionante, né? A persistência dela, a disciplina, sabe? Denilce, eu admiro você, eu admiro. Com certeza não é por acaso, eu devo precisar muito desse estudo, desse conhecimento, porque ele começou, desde que eu entrei no Espiritismo, que eu ouvi falar de Joana, eu sempre tive vontade de estudar. Aí eu sempre falava nos grupos, né, no EAD, no EG, no EAD, Joana, é muito difícil, não vamos entrar nesse campo. Aí eu ficava, ai gente, mas que vontade que eu tenho. Aí eu tinha até medo de ler um livro da Joana, né? Aí as coisas foram acontecendo e eu li sozinha, sem medo, para o meu artigo de pós-graduação, que não tinha nada a ver com espiritismo, mas que eu fiz ter, porque eu queria ler Joana, eu queria colocar lá no meu artigo, e era sobre ética. Então, aí eu já tive o primeiro contato com Joana. Falei, agora eu tenho que continuar. E aí conheci a BRAP, conheci o Ismael, né? E lá vocês divulgaram. Então, realmente nada por acaso, eu preciso estudar Joana, eu preciso, por isso que eu estou aqui. Com certeza, eu acho. É uma filhota dessa grande falange, né? Desse grande espírito, né? Que é a Joana de Ângeles. É uma filhota, assim como nós, né? Somos todos filhotes. Nossa. Não esse como conceito você diz, não é por acaso. Oi, Maria? Esse conceito de que Joana é difícil, né? Tem um pouco essa fala, né? No geral, eu não acho, Joana não é difícil, ela é profunda. Ela é de uma profundidade. Você vê cada capítulo que a gente pega, por exemplo, esse livro que a gente está lendo, é um livrinho que, se você sentar e só ler, você vai ler ele num dia, no máximo 2, né? Mas você não vai beber realmente, né, a profundidade como a gente faz, né, que cada capítulo a gente estuda profundamente, aí você vê a profundidade do que ela traz, né? Então, se a gente ler rapidamente, vai ser um tipo de aprendizado, né? E como a gente trabalha com estudo, é outro tipo de aprendizado. A gente que está fazendo a aula, eu leio uma vez, nossa, é o entendimento. Aí você lê 2 vezes, é outro entendimento. Você vai preparar a aula, é outro entendimento. E quando a gente vai falar, é outro ainda. Às vezes sai outro coisa que você nem pensou.
Assim que acontece comigo, e deve acontecer com Exatamente. todas. Parece que você vai entrando dentro daquele assunto e aí você vai fazendo uma outra compreensão. É muito profunda. Então, assim, ela é profunda, né? Quando ela faz essas relações de uma coisa com outra, a princípio você fala, mas né, quando eu li o capítulo primeiro, o que tem a ver com comportamento, com bem e mal, condicionamento, não comportamento, condicionamento, né? Aí você tem que ir no fundo para descobrir o que é. Né? É E é isso aí. gostoso quando a gente consegue compreender um pouquinho, né? Muito bom, É meninas. isso. E aí, Maria? Encerrar? Está com você. Vamos encerrar? Se todo mundo está ok, deu para compreender o Muito bom. tema. Ela vai seguir em frente, depois no próximo capítulo ela vai falar paixão e libertação, olha, tudo dentro de condicionamento. Ela vai falar de paixão e libertação psicológica, né? E depois de enfermidade e cura. Aí é a mesma coisa, né? O que é que cada item desse tem a ver com condicionamento, né? Paixão e libertação psicológica e enfermidade e cura. Né? E esse item aí de enfermidade e cura, nossa, tem muito conteúdo. Ele está, assim, perfeito. Eu até escrevi ele no meu livrinho, perfeito do lado do item, porque ele, olha, você, não sei se vocês já leram, Ainda já não. chegaram até lá. Ele é ótimo. Que aprendizado. Que E aí legal. a gente traz, né, para os dias de hoje, o que a gente tem visto e tudo, o comportamento, os condicionamentos mesmo. Né? Ok, podemos encerrar então. Se você quiser parar a gravação, vamos parar a Tá. gravação. Agradecendo a todos que participaram, né, do estudo, dos comentários, e que a gente possa levar para nós um pouco mais de consciência sobre esse assunto. Ok, Maria, vou parar.